iniciar na palavra, eu quero fazer uma oração com vocês. Só coloca a mão no seu coração e curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, Deus, eu quero te apresentar, ó Deus, essa igreja. Eu quero te apresentar, ó Deus, cada pessoa que se achegou aqui nessa noite. Porque eu sei, ó Deus, que nenhuma que chegou aqui nessa noite chegou de modo em vão. Nenhuma que o teu Espírito Santo convenceu de trazer elas à casa do Senhor essa noite, vai sair daqui da mesma forma que entrou. Eu ministro, ó Deus, que nós saiamos muito diferente, que nós saiamos, ó Deus, renovados, que a nossa força, ó Deus, venha a ser renovada, e a minha vontade, ó Deus, é que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo nesse lugar a falar no nosso coração. E eu abençoo cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Abre comigo em João, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, João, capítulo 6, versículo 1. E antes da gente começar, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim com ela: vai doer, mas a sua cura, ela vai chegar, mas vai doer. Todo mundo que está aí atrás está me ouvindo bem? Eu preciso que todo mundo ouça bem hoje, amém? João capítulo 6 diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguiam, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Lá no versículo, vamos pular lá para o 24, já fala assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali mais, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, por a este Pai o Deus o selou. Pode todo mundo se assentar. Jesus, ele deixa muito claro que o povo, todo mundo conhece a história aqui no início, onde o povo não tinha o que comer, e Jesus, ele consegue alimentar toda aquela multidão. Mas passado-se o tempo, as pessoas: cadê Jesus? Jesus não está aqui com pão mais. Será que nós vamos passar fome? Será que nós vamos passar necessidade? Então eles procuram onde Jesus estava.
E quando eles chegam até Jesus, Jesus vira para eles e fala assim: peraí, vocês estão me procurando não pelos sinais que vocês viram, mas vocês estão me procurando pelo pão que vocês comeram. Quantos de nós estamos sendo que nem esse povo, que vem até a igreja só por causa do pão? É aquele tipo de crente que vem na igreja pelo que Jesus vai dar, não é pelo que Jesus é, não é pelo que Jesus faz, não, mas é porque Jesus, Ele vai me dar o que eu preciso, o que eu necessito. Jesus, Ele vai começar a realizar os meus sonhos, vai começar a mexer no meu ego. E aquele povo, quem dera se Jesus pudesse falar hoje, porque hoje nós viemos na igreja e está tudo bem. Se a palavra não te convencer do pecado, da justiça e do juízo, não tem Jesus, pastora Sônia, para descer aqui e falar assim: peraí, vocês vieram aqui não pelos sinais que vocês viram, vocês vieram aqui porque vocês já experimentaram do pão. Por isso que eu estou falando, abre o seu coração, igreja. Quem quer viver um ano de 2021 diferente? Fala assim: Josi, eu não quero que se repita nada de 2020, eu preciso viver um ano diferente. Mas para nós vivermos um ano de bênçãos, para nós vivermos um ano diferente, nós precisamos ter atitudes diferentes. Em Provérbios, diz assim, olha, Provérbios 23, 7. Como imaginou a sua alma, assim o é. Às vezes tem pessoas que chegam aqui hoje: Josi, eu me sinto totalmente fracassado. Tudo que eu ponho a mão não prospera. Tudo que eu tento almejar alguma coisa não vai para frente. A minha família eu já coloquei no altar de Deus e eu não vejo mudança. Eu não sirvo para nada. Tudo que eu faço dá errado, tudo que eu penso dá errado. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que em Provérbios fala, como imaginou a sua alma, assim o é. Se você começar a imaginar que você é fracassado, fracassado você vai ser. Se você imaginar que sua família é derrotada, sua família continua derrotada. Mas a partir do momento que eu renovo a minha mente na palavra de Deus, tudo que o diabo falar fora, que você não é filho, que você não faz parte da mesa, tudo é mentira. Repete comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Só que nós vamos absorvendo tudo isso na vida, como se fôssemos uma esponja. A nossa alma é assim. A nossa alma, ela é como se fosse uma esponja, porque nela está colocado todos os nossos sentimentos. E eu vou absorvendo aquilo dali. Eu escuto uma música mundana, eu absorvo aquilo dali para minha alma. Eu começo a assistir vídeos que não agradam ao Senhor, eu estou absorvendo aquilo dali na minha alma. Eu estou sentando numa roda de escarnecedores, eu estou alimentando a minha alma. Você já viu um bêbado, quando começa a beber e começa a escutar aquelas músicas apaixonada, e aquilo dali passa um pouco tempo e ele já está chorando, porque aquilo dali entrou na alma. Mas eu quero dizer para você que está aqui dentro dessa igreja, tudo que você vê e tudo que você ouve é alimento para a sua alma. Mas Deus é amor. Josi, Deus é amor, Ele vai filtrar tudo que está em mim. Não, Deus é amor, mas Ele também é justiça, porque você tem o seu livre-arbítrio. Só que sabe o que nós fazemos? Nós pegamos Deus e pegamos o que é de Deus na nossa vida e entregamos de bandeja para o diabo. Sabe o que nós entregamos para o diabo? O nosso tempo. Nós entregamos para o diabo os nossos pensamentos, o que nós escolhemos colocar no nosso telefone, o que nós escolhemos assistir dentro da nossa casa.
E aqui dali nós pegamos o que é de Deus e entregamos para o diabo. Nós entregamos todo o nosso tempo para o diabo. E aí nós começamos a criar um Deus. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, eu colocaria assim, olha, o Deus que eu criei. Diz assim comigo, o Deus que eu criei. E eu começo a pegar toda essa bagagem minha, pastor Rodrigo, Milena. Eu começo a pegar toda essa bagagem minha, de tudo que eu vivi, de toda a minha história, de todas as minhas escolhas, e começo a entregar tudo na mão de Deus. E começo a entregar alguns presentes para Deus. Porque Deus, Ele é soberano. E Deus, Ele vai resolver todos os meus problemas. O primeiro, porque tem um versículo na Bíblia que fala assim, olha, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Então eu começo a pensar assim, olha, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou escolhendo pertence a Deus. E eu começo a entregar algumas coisas para Deus. E eu queria que você começasse a pensar hoje, o Deus que eu criei. O Deus que você criou. E o Deus que você tem criado. A primeira coisa que nós começamos a entregar para Deus é a nossa mentira. Você conhece alguém que mente tanto, que chega num ponto que a mentira dele começa a se tornar verdade? E às vezes você é essa pessoa. E às vezes você começa a pensar assim, peraí, qual que é a parte que eu estou mentindo e qual que é a parte que é verdade? Eu conheço uma pessoa que ela fala para todo mundo que é caminhoneiro. Eu sou caminhoneiro, eu já fui para os Estados Unidos, começa a falar inglês, mas é tudo mentira. Foi tudo criado aqui, ó. E às vezes nós criamos algo da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, e nós começamos a contar isso para os outros, como se fosse uma verdade, mas não é. Nós vivemos uma vida de mentira, achando que está enganando Deus, mas não, Deus, Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Então eu pego essa mentira, essa vida de mentira, e coloco em Deus. E coloco em Deus. Deus, Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Com uma vida de mentira, com uma vida de verdade, eu falando mentira ou verdade, Deus, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. E eu começo a querer mudar Deus. Hoje, a igreja tem servido um Deus que na mente nossa, nós queremos servir um Deus servo. Sabe o que é um Deus servo? É aquele Deus que Ele não pode mudar as suas atitudes. Ele não pode confrontar o seu caráter, mas você pode determinar o que Ele tem que fazer para você. E eu começo a criar um Deus, vivendo uma vida de mentira. E aí então, eu estou vivendo dentro da igreja, eu congrego, eu tenho um cargo na igreja, mas aí eu vivo uma vida totalmente idólatra. Eu vivo uma vida de idolatria. Sabe o que é idolatria? É quando você vem aqui na igreja, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, eu preciso de um carro para vir para a igreja, aí Deus vai te dar o carro. Aí o que você fala? Não, a partir de hoje, eu vou um domingo sim, um domingo não, porque agora eu tenho que passear. Porque agora eu tenho tempo para viver o que eu não podia viver mais. Então o carro, você já começa a idolatrar ele. Você começa a idolatrar o seu serviço. O seu serviço é mais importante do que tudo. A sua namorada, o seu marido é mais importante do que tudo. Tudo é mais importante do que estar na casa de Deus.
E aí você pega a sua idolatria. Você pega aquela idolatria ao dinheiro. Mas Deus, Josi, Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu vou na igreja o dia que eu quero. Eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. E aí você começa a criar e querer mudar o nosso Deus. Então você pega a sua idolatria e entrega para as mãos de Deus. Mas Deus, Ele tem que me aceitar dessa forma. Eu idólatra, eu mentiroso. E aí eu começo dentro da igreja. Eu estou vindo no culto todos os dias. Mas eu estou contando o tempo para me sair da igreja e fumar o meu cigarro. Eu estou contando os minutos da igreja e ir lá de encontro com os meus vícios. De fumar o meu baseado, de fumar o meu cigarro de palha que ninguém sabe que eu fumo. Eu estou doido para sair da igreja, da minha esposa dormir e eu começar a viver o meu vício de pegar o meu telefone e começar a assistir vídeos pornográficos. Eu estou doido para me sair da igreja e viver os meus vícios que ninguém sabe. Que aparentemente ninguém sabe. Eu estou doido para me chegar na igreja. De chegar da igreja, ver ali o meu marido ou a minha esposa dormir e me masturbar. É uma palavra pesada, mas é vício. Mas Deus, Josi, Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. E aí eu pego toda essa carga de vício que eu não quero mudar. Eu não estou falando para gente que chegou na igreja hoje. Eu quero te falar que Deus, Ele fala para você assim, olha, chega diante de mim do jeito que você está. Porque Deus te ama do jeito que você está. Mas o que eu quero te lembrar hoje são pessoas que já estão na igreja há anos. E está vivendo uma vida de mentira e achando que está enganando Deus. E aí você pega essa carga de vícios e entrega para Deus. Você começa a pegar tudo que você faz escondido. E começa a esfregar na cara de Deus. Mas Deus, Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ele tem que me aceitar eu vindo para a igreja e chegando em casa e fazendo tudo de errado. Ele tem que me aceitar eu vim para a igreja só para agradar meus pais. Só para agradar meus pais. Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. E eu começo a colocar isso em Deus. E aí então, nós estamos dentro da igreja. Conhecemos o Evangelho há muito tempo. E nós temos uma coisa que eu não consigo largar. Não é assim que a gente fala diante de Deus? Deus, mas esse eu não consigo largar. Os prazeres da carne, o sexo ilícito, aquilo que você almeja tanto. Josi, mas eu nunca vivi uma vida amorosa. Aquele vício de você casado e esperar ali segunda, terça-feira, no horário de serviço, e já programar tudo para trair sua esposa e seu marido. Você namora, mas tem sexo ilícito. Você não compreendeu que o sexo é depois do casamento.
E para aqueles que já estão casados, não compreendeu que o sexo, ele é só para sua esposa e o seu marido. Mas Deus, Josi, Deus, ele não vai me julgar por isso, porque Deus, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. E eu começo a pegar tudo isso. Tudo isso, toda a minha escolha, dentro da igreja, tá? Não estou falando para a gente lá fora, não. Estou falando para escolhas de vocês dentro da igreja. E eu começo a pegar todo o meu pecado e esfregar na cara de Deus. Eu não quero ter mudança. Para quê? Ninguém sabe. Até hoje ninguém descobriu. Até hoje o pastor nunca viu. Até hoje o pastor não viu isso. Eu subo para fazer o louvor, mas chego em casa e eu discuto com a minha esposa. Eu subo para fazer o louvor, mas chego em casa o pau quebra. Eu estou trabalhando na obra do Senhor como diaconato, mas ninguém sabe. Eu estou doido para acabar com o meu casamento. Eu estou na igreja há 20 anos, ser fiel para quê? Ninguém vai saber que eu sou infiel. Dízimo, para que eu vou dar o dízimo na igreja? Ninguém vai saber que eu não dou o que eu ganho. Josi, mas eu sou empresário, eu dou da minha retirada. Perfeito. Você dá da sua retirada? Ótimo, você está certíssimo. Mas e a retirada do carro que você comprou à vista e você não dizimou ele? Mas Deus, Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. E aí hoje, nós estamos vivendo um período da igreja moderna. O que é a igreja moderna? É aquela igreja que está vivendo o Covid-19. Então eu acho muito mais fácil assistir os cultos da minha casa. Eu acho muito mais fácil vir à igreja só os domingos, como se fosse um católico, como se fosse alguém que precisasse de Deus só uma vez na semana. Não, mas eu estou congregando, eu só vou aos domingos. Como se você precisasse de ser alimentado de arroz, feijão e carne só aos domingos. É aquela pessoa que sai de dentro da igreja e fala assim: eu não fui alimentado hoje. Mas espera aí, você tem vindo se alimentar quantas vezes na semana? Quantas programações da igreja você tem aberto mão? Mas Deus, Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ele tem que me aceitar, Josi, porque eu estou achando ótimo assistir os cultos da minha casa. Ele tem que me aceitar, Josi, porque eu estou achando ótimo na sexta-feira eu escutar a mensagem que eu quero na internet. É como se o evangelho fosse um self-service. Hoje eu quero falar, hoje eu estou com problema financeiro. Ah, não, será que o pastor vai pregar sobre isso na igreja? Ah, não deve não. Eu coloco lá na internet, mensagem sobre vida financeira. Mas Deus, Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Deus, Ele vê você pegando todo o projeto dEle e vê você julgando Ele todo fora. E você acha que vivendo dessa forma, vindo aos cultos, cultuando ao Senhor, conhecendo a palavra, você acha que Deus, Ele tem que fazer tudo o que você quer. Deus, cuida da minha família. Deus, salva o meu filho. Deus, faz isso. Deus, eu preciso que o Senhor resolva o meu problema financeiro. Deus, eu preciso que o Senhor envie alguém de Deus para mim. Deus, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento. Deus, 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 Deus. E você faz uma lista do projeto de vida 2021. Mas você vivendo
achando que está enganando Deus, Deus, Ele tem que fazer o que você quer. Nós vivemos um Deus servo, queremos um Deus servo, que Ele obedece às nossas ordens. É um Deus que não determina o meu modo de viver, mas eu determino o modo que Ele tem que resolver os meus problemas. Mas eu quero que você pense nessa noite. Eu quero que você olhe para mim e fale: eu não estou ouvindo nenhum glória a Deus hoje. Dá glória a Deus, porque esse foi o Deus que vocês criaram. Esse é o Deus que muitos de vocês estão servindo. Porque quando na Bíblia fala de um Deus, Ele não está falando que existe só um Deus, existe vários deuses. Muitos de vocês têm servido o Deus da Bíblia, mas muitos de vocês têm servido esse Deus, um Deus que você criou, um Deus que eu criei. Mas nessa noite, para você mudar todo o seu ano de 2021, Deus, Ele que te quer por inteiro. Deus, Ele te quer todo o seu interior, toda a sua alma, todo o seu espírito. Deus, Ele quer que você seja fiel. Deus, Ele quer que você largue suas desculpas. Hoje eu coloquei lá no grupo de mulheres assim: hoje é dia de ceia. 3 pontos que um crente não vem na igreja no dia de ceia. O primeiro ponto, você não vem por causa de doença. E sugiro, por causa de doença, você ficar em casa. O segundo ponto que um crente não vem na igreja é por causa de pecado. Apesar de que, hoje na igreja moderna, as pessoas pecam naturalmente e ceiam naturalmente. E o terceiro ponto que você não vem na igreja é por causa de desculpa. Deus não quer as suas desculpas mais. Porque quanto mais desculpa você dá, mais você cria o Deus. Um Deus que não existe. E eu quero te falar nessa noite, Deus, Ele quer que você pegue toda a sua mentira e jogue ela fora. Deus, Ele quer que você pegue todo o seu vício e jogue ele fora. Deus, Ele quer que você pegue todos os seus desejos da carne. Você que tem traído sua esposa, seu marido, quer que você saia daqui nessa noite, pegue seus desejos da carne e tome uma posição diante de Deus, de a partir de hoje, ser fiel a Deus e ser fiel a quem está do seu lado. Deus, Ele quer que você pegue esse desleixo de congregar com o Senhor, de congregar na igreja, essa falta de querer de estar entre os irmãos, esse desejo de viver uma vida tudo normal. Eu estou me alimentando na minha casa, Deus está na minha casa, é eu que sou igreja. É impossível ser igreja sem fazer parte de um corpo. O Senhor, Ele tem poder para mudar a sua história. O Senhor, Ele tem poder para mudar o seu ano. Mas tire tudo, todas as roupas que você colocou em Deus, e sirva o Deus da Bíblia. Joga esse Deus que você criou fora. Porque esse Deus que você criou não é o Deus que vai te levar para o céu. Não é. Quando lá na passagem que a gente leu,
que tudo, quem dera se Jesus estivesse aqui para falar do jeito que Jesus falava. Espera aí, vocês vieram aqui por causa do pão. Que roupa que você tem colocado em Jesus? Qual roupa você tem vestido Jesus? Eu vou te falar uma coisa nessa noite. Ou você sai daqui com a escolha de julgar esse Deus fora. Porque eu vou te falar uma coisa, se nós lermos a palavra de Deus, e a palavra de Deus não nos confrontarmos, tem algo de errado. Deus, Ele me chama para mim se chegar diante dEle do jeito que eu estou, mas Ele promete uma vida de mudança. Eu preciso mudar. Eu não posso. Igreja, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o meu coração doía. Porque ninguém que chega diante de Deus se sente uma pessoa perfeita. Ninguém. E eu comecei a pensar, Deus, qual roupa eu tenho colocado no Senhor? Porque se eu não ser confrontada, igreja, às vezes nós queremos algo de Deus, achando que Deus vai resolver, mas não vai, porque nós estamos servindo um Deus palhaço. Você acha que Deus vai olhar lá e falar assim, peraí, você acha que eu vou resolver isso com essa pessoa criando um Deus, achando que eu vou ficar com essa cara de idiota? Pelo amor de Deus, saia daqui e comece a pensar, Deus, que Deus que eu tenho servido? Porque eu não posso criar um Deus que não existe. Quantos de nós estamos dentro da igreja, vivendo uma vida de mentira, achando que Deus não está vendo? Nós achamos que Deus não está vendo, mas o Deus que nós criamos, Ele não existe. O Deus que nós precisamos servir é o Deus da Bíblia, aquele Deus que confronta o seu pecado, aquele Deus que muda as suas atitudes, aquele Deus que não te aceita do jeito que você está. Você sabe por que Deus Ele não te aceita do jeito que você está? Porque Deus não te criou para ser drogado, Deus não te criou para ser vagabundo, Deus não te criou para trair sua esposa, Deus não te criou para casar e separar, Deus te criou para ser filho. Então saia daqui com uma atitude. Eu não quero servir mais um Deus que eu crio na minha mente. Eu quero servir um Deus que está na tua palavra. Um bebê, para ele se alimentar, um bebê é a prova de uma vida vivida pela fé. O bebê ele só precisa crer que alguém vai chegar e o alimentar. Nós precisamos ser assim. Deixar esse lixo de Deus que nós criamos e viver pela fé. Acreditar que Deus, Ele pode todas as coisas. Que Deus, Ele pode transformar a sua casa. Deus pode transformar seu 2021. Deus pode restaurar a sua família. Deus pode tirar seus filhos das drogas. Deus, Ele pode tudo. Mas é o Deus da Bíblia. Tem uma música que fala assim. Alguém me ajuda? Pode ficar de pé que nós já vamos encerrar. Nós vamos encerrar cantando essa música. E lá na sua casa, eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu só queria que você levantasse a sua mão. Você que sabe que criou um Deus que não existe. Mas você fala assim comigo, Josi,
Isso queimou no meu coração. E eu quero jogar esse lixo de Deus fora e consertar a minha vida. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu sei que eu não sou perfeita, mas eu quero e preciso viver essa vida de santidade. Eu quero largar as minhas escolhas para trás e começar a viver o que Deus tem escolhido para mim. Levanta sua mão. E tem uma música que fala assim, olha: eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. O teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Sou teu templo. Você que levantou sua mão, Senhor Deus e Pai. Deus, dá a essa pessoa força, ó Deus, para servir o Senhor. Dá a ela, ó Deus, direção, ó Pai, porque o Senhor está nessa escolha, ó Deus, em nome de Jesus. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus. É só o Espírito Santo, ó Deus, para nos ensinar, ó Deus, a viver a Tua palavra. Deus, que isso, ó Deus, venha arder no nosso coração, porque só o Senhor, ó Deus, pode nos convencer das nossas escolhas erradas. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, continuar ministrando isso no nosso coração e que haja mudança. Porque tudo para que haja resultado tem que haver mudança. Mas eu abençoo, ó Deus, cada pessoa aqui nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Que vocês sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Pastor Décio. Quarta-feira. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quarta-feira, 19h30, temos aqui trabalho com as mulheres, cuja Josi está na frente do trabalho, junto com a equipe. Dia de domingo, 9 horas da manhã, temos estudo da palavra com o irmão José Liberto, tem sido uma bênção. Vocês são convidados. Sexta-feira, 19h30 e domingo, às 19 horas, são os nossos cultos. E segunda-feira à noite, nós vamos ao monte orar pelos pedidos de orações da igreja, pelo seu pedido de oração, pelo projeto de vida. E se você quer trabalhar na obra do Senhor, sente o chamado de Deus, você pode procurar o Bernardo, que é o líder de diáconos, está lá atrás, com a sua esposa Marilene, também lá atrás, amém? Porque é tempo de trabalhar, amém? Eu disse para vocês que esse ano tem algo novo, e para receber algo de novo, tem que estar disposto a receber algo novo da parte de Deus, amém? Eu só queria compartilhar para a gente poder fechar, que nós estamos terminando. Dizem que quem pega o Covid, uma das coisas que acontece com eles, além de dor, febre, geralmente 1 ou 2 sintomas, um deles é que eles perdem o paladar, mas eles precisam continuar bebendo e precisam continuar comendo, para que eles não venham desfalecer. Talvez você não tenha comido a comida que você gostaria de comer, talvez você não tenha sentido o paladar, mas é preciso que você se alimente, e a palavra de Deus é o alimento. Convido vocês todos a estarem nos cultos e também na escola bíblica, para aprender com o Senhor, amém? Muito obrigado, uma semana de vitória para vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu e a Josi estão disponíveis, se caso vocês querem conversar conosco, ou uma oração à parte. Que Deus os abençoe ricamente, mas também temos a pastora Sônia, o pastor Rodrigo, o pastor Cássio,
e os diáconos da igreja que também podem atender você. Denis, eu quero conversar com você antes de você ir embora, pode ser? Ok? Então estenda a sua mão, vamos ministrar a bênção apostólica e glória a Deus por isso. Que você seja sempre bem-vindo neste lugar. Amém? Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, os poderes e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a sua casa, a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Vão em paz e que o Senhor os abençoe em o nome de Jesus Cristo. Shalom Adonai.